Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero aproveitar que estamos em pés, eu quero convidá-los a um texto. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 desse texto. Livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículos 1, 2 e 3. Aqueles que acharam podem dizer amém. Escrito está: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amoreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra aonde há leite e mel com fartura, porém eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Amém. Tome o seu assento. Amados, nessa sexta-feira que nós estivemos aqui, nós falamos um pouco acerca da importância de não só olhar para um texto, mas pode abaixar um pouquinho o fundo. Não só olhar para um texto, mas também olhar para o que diz o seu contexto. Quando a gente olha para os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 33 do Êxodo, há uma sensação estranha. No versículo 3 desse capítulo, parece que Deus está abrindo mão do seu povo, porque Deus diz a eles que mandaria um anjo à frente, liberaria o caminho, eles habitariam em uma terra boa, e uma terra que emanava, tinha com fartura leite e mel. Porém, todavia, entretanto, o próprio Deus não iria ir com eles. Pastor, por que é que Deus está abrindo mão do seu próprio povo em Êxodo 33? Quando a gente volta uma página das nossas Bíblias, a gente olha no capítulo 32, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar uma revelação de Deus. Só que tem uma coisa, gente: ninguém recebe revelação de Deus da noite para o dia. Moisés passa um tempo na presença de Deus até que receba aquela revelação. Só que como ele demora, os israelitas, eles começam a dizer: aonde está Moisés? Cadê o nosso líder? O nosso líder nos abandonou. Então eles pressionam o irmão de Moisés, chamado Arão, dizendo: faz-nos um Deus. Então Arão conclama esses irmãos que doem ouro, todo tipo de joias que eles tinham, e diz a Bíblia que Arão faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce com a revelação de Deus, ele pega o povo que Deus havia tirado do Egito em um culto pagão, adorando a um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei e volta novamente para o monte. Quando ele volta para o monte, essa é a promessa de Deus. Deus está abrindo mão do seu povo. Deus está dizendo: vocês vão sair daqui e vocês vão chegar a uma terra boa, porém eu não irei com vocês. Na minha avaliação, meus amados, o que Deus está fazendo aqui é um teste ao seu povo. Deus está submetendo o seu povo a um teste, a uma escolha. Israel deveria escolher entre as bênçãos de Deus e o Deus das bênçãos. Quando a gente olha para isso, o nosso coração se perturba, porque lá está o povo de Deus sendo alvo dessa proposta de Deus. Só que muitos de nós facilmente trocaríamos o dono da bênção pelas bênçãos do dono. Você vai dizer para alguém que está do seu lado: sem Deus não dá.
Vai, irmão, diga para 2 ou 3 pessoas: sem Deus não dá. Vai, diga para alguém que está atrás de você, diga: sem Deus não dá. Pastor, quais são as promessas? Quais são as promessas que Deus faz ao seu povo em contrapartida de não estar mais com Ele? Se você for olhar para a sua Bíblia, o versículo de número 2 do capítulo 33, a Bíblia diz que Deus ordenaria um anjo. Diga comigo: um anjo. Deus está dizendo: eu não vou com vocês, mas eu vou mandar um anjo à frente, guiando vocês. Quando a gente olha para a Bíblia, meus amados, os anjos têm muitas missões. Em Atos capítulo 12, versículo 5, um anjo liberta Paulo da prisão. Em Lucas capítulo 16 e versículo 22, a Bíblia diz que um homem morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso. Em Atos capítulo 27, versículo 23, a Bíblia diz que um anjo encoraja Paulo antes do naufrágio. Em Daniel, o arcanjo Miguel luta contra as forças do mal. Os anjos trazem boas notícias. A palavra anjo no hebraico é malach e quer dizer mensageiro. O Salmo de número 91, verso 11, diz que aos seus anjos dará ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, não há dúvidas de que ter um anjo do Senhor como nosso guia é coisa excelente. Mas um anjo é um ser intermediário e Deus está oferecendo ao seu povo essa escolha. Eu dou a vocês um ser intermediário, mas a minha presença vocês não terão mais. Irmãos, sem sombra de dúvidas, ter um anjo do Senhor, ter um anjo da guarda, ter um anjo que nos guarda é coisa boa, mas não se compara à presença de Deus. Você vai dizer para alguém que está do seu lado, você vai segurar na mão de alguém e você vai dizer para ele assim: a presença de Deus não se compara a um ser intermediário. Diga, a presença de Deus não se compara a um ser intermediário. O Salmo de número 103, verso 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os anjos, poderosos e forças, que cumpriram as suas ordens obedecendo a sua voz. Ou seja, anjos são seres poderosos, mas são submissos às ordens de Deus. Em nossos dias, meus irmãos, esses anjos eles são como se fossem travestidos, eles são disfarçados na nossa realidade. Talvez para você um anjo seja uma boa pessoa. Você não conhece aquela expressão que diz: fulano na minha vida é um anjo. Talvez na sua vida esse anjo seja um pastor, um guru, um mestre, uma causa, uma denominação religiosa. Tudo isso é muito bom, mas são coisas intermediárias que não se comparam com a presença de Deus. Nenhum ser canonizado, nem um ser que tem um espírito elevado, nem um ser que é demasiadamente inteligente possa se comparar à presença de Deus. Se você puder, você vai dizer para alguém que está do seu lado: não troque a presença de Deus. Vai, diga, irmão, não troque a presença de Deus por um mestre, por um guru, por uma boa companhia, por qualquer pessoa. Diga: a presença de Deus é maior, a presença de Deus é melhor, a presença de Deus é maior, a presença de Deus é melhor. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Isso, Roger, isso aí, cara, aleluia. Em segundo lugar, Deus diz que esse anjo estaria indo à frente do seu povo com uma missão. Qual a missão desse anjo? Olhe lá o que a Bíblia diz: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus, todos os zeus. Ou seja, esse povo estava indo à terra prometida. E Deus não promete que durante esse processo não haveria dificuldades. Mas Deus está prometendo: eu não vou com vocês, mas eu vou abrir o caminho para que vocês vivam uma vida tranquila. Não é pecado desejar uma vida tranquila, mas às vezes, e eu digo por experiência própria, na maioria das vezes, mais vale uma vida turbulenta com Deus do que uma vida calma sem Deus.
Você pode dizer amém por isso? Mais vale uma vida turbulenta com Deus, de dificuldade, mas sabendo que Deus está ao nosso lado, do que uma vida calma sem a presença de Deus. Amados, durante muitos anos, eu trabalhei em uma empresa de segurança lá em Porto Alegre. Eu comecei como porteiro, me tornei gerente comercial, depois eu me tornei gerente geral dessa empresa. Durante 1 ano e meio eu fui porteiro. E eu sempre olhava, porque nós morávamos lá em Porto Alegre, no famoso Beco Maral, número 75. Depois você dá uma olhada, pesquisa no Google lá, Beco Maral 75, Lomba do Pinheiro. Era um lugar muito difícil de viver. As condições, o tráfico foi tomando conta daquele local. A violência, a bandidagem, a criminalidade, ao ponto que você não podia deixar um chinelo para o lado de fora, porque os meninos roubavam para trocar por drogas. Se tornou uma vida muito difícil. E quando eu fui trabalhar nessa empresa, antes de ser colocado em um posto específico, eu passei por alguns condomínios fechados, que se chamam. Condomínios na zona sul de Porto Alegre. Condomínios no Moinhos de Vento, onde pessoas viviam uma vida extremamente luxuosa. Eu me lembro, nessa época eu tinha 23 anos de idade. Já era casado, tinha 2 filhos, pagava a conta, sustentava uma casa, estudava, fazia tudo, me virava nos 30. E quando eu olhava para os meninos da mesma idade, que moravam nesses condomínios que eu trabalhava, a única preocupação deles era estudar para o cursinho pré-vestibular. Acordavam meio-dia, iam para a academia, comiam, bebiam, estudavam e viviam uma vida extremamente tranquila e calma. Durante muito tempo eu olhava para aquilo e me comparava com eles. Por que é que as nossas realidades são tão distintas, tão diferentes? Por que que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que que eles têm 2, 3 carros na garagem e eu não tenho nenhuma bicicleta? Por que que eles têm as suas condições e eu não tenho, às vezes, o dinheiro para fazer o rancho do mês? Eu me questionava isso. Mas não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4. Foram muitas as vezes que durante as noites na madrugada, esses meninos não conseguiam dormir, porque a ansiedade não deixava, porque a depressão não deixava. E para onde que eles iam? Para a guarita do condomínio conversar com o porteiro. E lá estava eu 2, 3 horas da manhã conversando com eles. E no final das contas eles diziam: você tem algo de diferente, você tem uma luz que eu preciso ter, você tem uma graça diferente. Irmãos, naqueles momentos eu entendia que mais vale uma vida com Deus, turbulenta, do que uma vida sem Deus, calma, tranquila. Não é pecado querer viver uma vida calma, mas eu prefiro viver uma vida turbulenta, com as minhas lutas, mas sabendo que Deus está comigo no dia a dia. Segure na mão de alguém. Você vai ser um profeta de Deus para alguém agora. Você vai ser um profeta de Deus para alguém agora. E você vai dizer para ele assim: prefiro uma vida turbulenta. Diga: mais vale uma vida turbulenta, mais vale uma vida pagando conta, financiando coisa, mais vale uma vida de dificuldade com a presença de Deus, do que uma vida calma, uma vida tranquila, sem a graça e sem a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em último lugar, esse é o problema do cabo. Tu está chutando o cabo. Isso. Aleluia. Vai dar certo, irmãos. O problema é ficar essa piscadeira aí. Aí, ó. Bota o pé para trás, filhote. Sei que tá grandinho. Isso. Bom, isso aí vai dar certo ainda. Nós não vamos desistir de fazer transmissão. Vai dar certo, vocês vão ver, Diga comigo: Deus promete presença de anjo, uma vida tranquila. E em último lugar, o que Deus promete, pastor? Olhe para o texto. Vá lá para o versículo 3 do Êxodo 33. Vão para a terra aonde há leite e mel com fartura. Ou vão para a terra, talvez na sua tradução esteja escrito: vão para a terra que mana leite e mel. A palavra maná já foi traduzida. Manar aqui é ter algo em fartura. Vem de manancial. Uma terra que emana leite é uma terra
próspera, é uma terra boa, é uma terra saudável. A palavra mel aqui não é o mel da abelha. A palavra mel aqui provavelmente referia-se ao doce da tâmara, uma árvore extremamente doce. Sabe o que Deus está prometendo aqui? Deus está dizendo: eu vou dar a vocês uma vida próspera, mas a minha presença não irá com vocês. Eu não sei, irmãos, talvez você não trocaria a presença de Deus por um anjo. Talvez você não trocaria a presença de Deus por uma vida tranquila. Mas muitos trocam a presença de Deus por uma vida próspera. Pastor, é pecado querer ter dinheiro? Sim ou não? Pastor, é pecado ser rico? Sim ou não? Pastor, é pecado ter casa boa? Sim ou não? Pastor, é pecado ter carro zero? Sim ou não? Qual que é o problema então? O problema é trocar isso por Deus. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro me ter. O problema não é ter posses. O problema é as posses me ter. O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro no coração. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há nada errado em querer viver uma vida próspera. Mas será mesmo que uma vida com dinheiro vale mais do que a presença de Deus? Ouça o que eu vou dizer a vocês agora. Jim Carrey é um famoso ator e comediante. Ouça o que Jim Carrey declarou: eu acho que todo mundo deveria se tornar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possa ver que essa não é uma resposta. Robin Williams foi um dos maiores atores de Hollywood. Ele tinha depressão ao longo da sua vida e se suicidou em 2014. Na época, a fortuna de Robin Williams era de aproximadamente 130 milhões de reais. Heath Ledger foi um ator premiado pelo Oscar, conhecido pelo seu papel como Coringa em Cavaleiro das Trevas, do Batman. Na minha avaliação, um dos melhores atores para esse papel que já existiu. Ele sofria de ansiedade e depressão. Ele foi morto por uma overdose acidental. E na época da sua morte, a sua fortuna era de 74,5 milhões de dólares. Whitney Houston, uma das maiores vozes que esse mundo já ouviu, uma das cantoras mais renomadas e mais talentosas de todos os tempos, foi encontrada morta em uma banheira de hotel, porque teve uma overdose dentro da banheira, morreu afogada acidentalmente. Na época da sua morte, a sua fortuna era de aproximadamente 20 milhões de dólares. Pastor, por que é que você está dizendo isso? Porque talvez você tenha pautado a tua felicidade em um carro que você quer, em uma casa que você quer, em um dinheiro que você quer, em uma porta aberta que você quer. Mas talvez Deus esteja te dizendo: melhor do que o carro é a minha presença, melhor do que a casa é a minha presença. Segure na mão de alguém, você vai declarar isso para ele, você vai declarar isso para ele, você vai declarar isso para ele, você vai dizer assim: Deus tem cuidado de você. Diga, Deus tem cuidado de você. Diga: melhor do que o carro bom é a presença de Deus. Melhor do que a casa boa é a presença de Deus. Melhor do que o dinheiro na conta é a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por uma prosperidade aqui na terra. Não troque a presença de Deus. Porque o dinheiro, meus irmãos, não traz felicidade. Eu conheço pessoas ricas que são extremamente infelizes. E pessoas pobres, que se acontecer alguma coisa, não tem R$1 no bolso para uma emergência. Mas que são felizes, não felizes por si só, mas porque tem a presença de Deus. Eu já entrei dentro de mansões onde eu me sentia oprimido. E já entrei dentro de barracos onde eu sentia a presença de Deus. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu não estou dizendo que você não pode ser próspero. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico. Mas coisa boa é ser próspero com a presença de Deus. Coisa boa é ser rico com a presença de Deus. Coisa boa é ter dinheiro, mas não abrir mão da presença de Deus. Diga para alguém que está ao seu lado: não abra mão da presença de Deus. Vai, irmão, diga, não abra mão da presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada. Pastor, qual foi a resposta de Moisés
para essa proposta de Deus, para uma proposta de anjo, para uma proposta de vida fácil e para uma proposta de prosperidade. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 33. Não precisa, Roger, colocar. Vamos abrir a Bíblia hoje. Êxodo, capítulo 33 e o versículo 15. Qual é a resposta que Deus dá, ou que Moisés entrega a Deus? A obediência mata aí nesse corpo, hein? Meu Deus do céu. Então, Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, sem tu não dá. Se a tua presença não estiver conosco, não dá. Oh, aleluia. Porque um anjo é bom, é coisa boa, mas a tua presença é melhor. Uma vida fácil é boa, mas a tua presença é melhor. Senhor, uma vida próspera é boa, mas se tu não for conosco, não nos tire de onde nós estamos. Você pode fazer essa oração nesse momento? Senhor, uma vida boa é boa. Senhor, uma vida tranquila é boa. Senhor, dinheiro é bom. Senhor, sem a tua presença nós não nos moveremos. Uma vida fácil é boa. Ter anjos ao nosso caminho é bom. Ter uma vida próspera é coisa boa, mas a tua presença é melhor. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. A tua presença. Eu vou ficar nisso até você acordar e dar glória a Deus. A tua presença vale mais. Não tem ouro que compre a tua presença. Não tem carro que compre a tua presença. Não tem presente que compre a tua presença. Não tem reconhecimento. A tua presença vale muito mais. Você pode declarar isso para Deus? Nós não nos venderemos a fama. Nós não nos venderemos as coisas do mundo. A presença de Deus vale mais. Pastor, e por que é que Moisés não abre mão da presença de Deus? Por que é que Moisés não abre mão da presença de Deus? Vá para o versículo 16 agora. Eu estou terminando a mensagem, Roger, tu não vai me atrapalhar agora, tá? Por que Moisés não abre mão da presença de Deus, pastor? Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Olha isso aqui agora. Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Deixa nesse versículo. Sabe o que Moisés está dizendo a partir daqui? Senhor, se tu não for conosco, nós não temos diferença nenhuma dos demais povos. Sem a tua presença, nós somos normais. Perdeu de dar glória a Deus. Sem a tua presença, nós somos comuns. Sem a sua presença, nós somos só mais um na fila do pão. Ninguém vai saber que nós somos o teu povo, se a tua presença não for conosco. Levante a sua mão para o céu, porque eu vou liberar uma profecia de Deus para o teu coração agora. Tu acha mesmo que essa luz que emana de você é da tua capacidade? Tu acha mesmo que essa luz que emana de você vem do teu talento, da tua dicção, do teu carisma, do teu dinheiro, da tua capacidade empreendedora? Tu acha mesmo que tudo que Deus te permitiu viver é porque tu estudou? Tu acha mesmo que tu passou nesse vestibular por causa da tua inteligência? Tu acha mesmo que Deus te abriu essa porta de trabalho, onde todo mundo olhou e disse, não vai entrar, e você entrou por causa do teu dom, por causa do teu talento? Tu acha mesmo que Deus te colocou aonde você está porque você é bom? É a presença de Deus que te difere, é a graça de Deus que te difere. Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não fazemos nada, sem Deus não dá, sem Deus não dá. Diga para alguém que está do seu lado, não é o teu dom. Vai, diga. Irmão, isso aqui é com cara de profeta. Você vai dizer para ele assim, ó, não é o teu dom, não é a tua capacidade. Porque se dependesse da tua capacidade, tem gente muito melhor do que você. Diga para ele, é a presença de Deus.
Se a presença de Deus não te acompanhar, você não vai. Se a presença de Deus não estiver com você, você não vai. Se a presença de Deus não estiver, essa porta não estaria aberta. É a presença que te difere dos demais povos. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Você vai dizer comigo assim, ó, sem Deus não dá. Abrace pelo menos 2 pessoas e diga assim, sem Deus não dá. Diga para ele, sem Deus tu é comum. Sem Deus tu é normal. Sem Deus tu é só mais um. É a presença de Deus quem te difere. É a presença de Deus. 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 Você vai fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar agora. Você vai fechar os seus olhos. E você vai fazer uma oração sincera para Deus agora. Porque talvez, só talvez, você tenha trocado a presença de Deus por alguma coisa. Talvez você tenha trocado a presença de Deus por um ser intermediário. Talvez vir na igreja tenha sido suficiente para você. Talvez você tenha me colocado no lugar que é de Deus e você olha e diz assim, eu tenho um pastor agora. Isso aí é suficiente. Ter um pastor é muito bom, ter uma igreja é muito bom, mas isso não se compara com a presença de Deus. Talvez você tenha vivido uma vida fácil, onde você olha e você vê coisas que quando você era criança, você nunca viveu. Esses dias eu estava conversando com os irmãos, e hoje é muito fácil comer um lanche, né? Pedir um lanche quando eu era criança, irmão, isso aí de ir numa lancheria era coisa de uma vez por ano. E aí eu olho e falo assim, olha como Deus foi bom. E às vezes a gente vive uma vida fácil e troca a presença de Deus por isso. Talvez você tenha trocado a presença de Deus por um valor financeiro. Talvez você tenha trocado a presença de Deus por uma coisa aqui da terra. Mas nesse momento você vai orar e você vai dizer, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Se o Senhor não estiver comigo, não permita que eu mude de emprego. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não permita que esse dinheiro entre na minha conta. Você vai orar, você tem coragem de fazer essa oração agora? Feche os seus olhos. Você vai dizer para Deus, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não permita que esse dinheiro entre na minha conta. Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não permita que essa porta se abra. Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não permita. Comece a orar agora.